fazer as honras, hoje o Teles, gente, vai ser o mediador, né, que vai conduzir aqui o nosso estudo, nossa conversa, nossa discussão, né? Estudo é demais, né? Vamos lá, acredito que é um bate-papo, né? Sobre esse assunto aí. Então eu vou passar aí para o Teles fazer as honras e assim por diante. O Teles que vai apresentar a gente, então eu tenho que apresentar ele antes, né? Ele está cursando, né? Já finalizando o mestrado dele em antropologia pela Universidade de São Paulo. Pesquisa a questão religiosa, né? A questão das organizações de igrejas, como que se dá no fenômeno social, fenômeno antropológico. Também fez sociologia, né? Pela escola de... Esqueci o nome, Teles. A FESP, né? Isso. Que considera aí que seja, se não a melhor, né? Está entre as duas melhores aí na formação da área em São Paulo. Então, tem uma tradição muito grande e também aí tem um conhecimento aí invejável de teologia, de Bíblia também, que vai estar dialogando com a gente. Então, Teles, desculpa aí eu não apresentar melhor, manda ver. Conhecimento invejável é boa. Em primeiro lugar, eu quero aqui expressar minha felicidade de compartilhar o espaço com vocês para fazer um debate e expor um pouco as nossas pesquisas. Aliás, vocês vão expor, eu vou acompanhar um pouco do que vocês vão discutir. E eu quero dar as boas-vindas ao pessoal que está acompanhando o live Pensando Fora da Caixa. E, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês e agradecer a presença dos meus colegas aqui. Eu espero que o nosso bate-papo seja bastante proveitoso e que vocês possam interagir, fazendo perguntas, comentários e avaliações críticas, se for o caso. A gente vai coletar no final, um pouco mais para frente, as questões que surgirem, então podem mandar algumas perguntas aí. Como é um feriado importante do 1º de maio, eu quero dar as boas-vindas citando um versículo muito poderoso, chamado mais ou menos assim: Trabalhadores do mundo, univos. Então, para a conversa de hoje, nós temos 3 pesquisadores, colegas que eu estimo muito. Então, nós vamos pela apresentação pela ordem, e, no caso, eu começo pelo Rogério Lima de Moura, que é bacharel em teologia pela Universidade Mackenzie, mestre e doutorando pela Universidade Metodista, e suas pesquisas se concentram em torno da formação do Pentateuco e atualmente leciona na Universidade Metropolitana de Santos. Esse é o Rogério. O nosso segundo colega é o Elcio Mendonça, é graduado em Teologia pela Universidade Metodista, licenciado em História pela Unifiel, mestre e doutor em Ciências da Religião pela Universidade Metodista, e suas pesquisas se concentram em epigrafia paleo-hebraica, ele vai explicar isso com calma, e dialetologia da Bíblia hebraica. São problemas para você explicar, Elcio. E atualmente o Elcio leciona na Universidade Metropolitana de Santos e leciona hebraico bíblico no curso de Línguas Bíblicas da Universidade Metodista de São Paulo. E por fim, o Misael Pinto de Souza é graduado em Teologia pela Universidade Mackenzie, possui graduação e mestrado em Filosofia pela Universidade de São Paulo, e suas pesquisas se concentram nos temas de História da Teologia e Estética, Filosofia da Arte. É também professor da Universidade Metropolitana de Santos e na Faculdade de Educação Paulistana. Então, apresentados nossos participantes, eu gostaria de apresentar de modo geral o esquema da nossa conversa. Então, nós vamos tentar aproveitar o máximo do tempo e nós vamos dividir em 3 etapas. Na primeira etapa, os nossos convidados vão fazer uma apresentação geral das suas pesquisas, o que fazem, de onde partem, e aí cada um terá mais ou menos 15 minutos para essa primeira fase. E na segunda parte, nós vamos fazer uma interação com os comentários e perguntas vindas dos participantes que estão nos acompanhando ao vivo.
E terceiro, as considerações finais, que são avaliações do que a gente vai desenvolver até aqui. Então, para começar, eu gostaria de fazer uma primeira provocação que tem a ver com os problemas do que nós chamamos de formação da mentalidade do Ocidente. E podemos começar pelo Rogério. Ô, Teles, boa noite a todos e a todas. A sua pergunta, o microfone falhou um pouco, Teles, mas pelo que eu entendi, a sua pergunta foi a relação da epistemologia da ciência da religião, né? A relação que a ciência da religião tem com os mitos, como que ela lidar com questões metodológicas, é isso que você perguntou? Ô, Rogério, ô, Luísa, verifica se só eu estou com dificuldade com áudio, ou se para você. Eu acredito que sim. Não sei, vocês estão me ouvindo bem? Estou. Sim. Estamos ouvindo bem. Então, a pergunta do Teles foi em relação à epistemologia das ciências da religião. Acho que foi isso que ele perguntou, né? E o que a área tem de ligação com com a proposta desse vídeo, né? Bom, enquanto ele arruma a câmera dele e o microfone dele, eu já vou então adiantar um pouco e falar um pouco do que ele acabou perguntando e pelo que eu entendi, né? Bom, as ciências da religião, ela tem uma abordagem diferente, por exemplo, da teologia cristã. Então, eu vou dar um exemplo bem simples, mas para que possamos entender, né? A afirmação, Deus age na história, é uma afirmação teológica. Então, para a teologia, essa afirmação, ela parte de uma afirmação, de uma premissa de fé. Ora, Deus age na história. Então, a partir dessa afirmação, os teólogos e as teólogas podem formular diversas teorias. Inclusive, análise da Bíblia, como é o meu caso, né, da exegese bíblica, a partir da teologia, dessa afirmação. Agora, do ponto de vista das ciências da religião, em vez de perguntar, em vez de afirmar Deus age na história, seria a ciência da religião, na verdade, examinaria essa afirmação. Então, a afirmação Deus age na história, quais são os pressupostos que estão por trás dessa afirmação? Quais os grupos de interesse que estão por trás dessa afirmação? Então, a ciência da religião, ela não está interessada em afirmar, do ponto de vista metodológico, se eu posso dizer assim, afirmações de fé, mas a ciência da religião, ela pode examinar, do ponto de vista metodológico, questões que a própria teologia afirma. Então, as ciências da religião, ela tem uma relação de conversa, de convergência com as várias áreas das ciências humanas. Então, você pode encontrar entre as áreas das ciências da religião ou as ciências das religiões, diálogos com a sociologia, com a antropologia, com a história, com a filosofia e com a própria teologia. Existe uma interface nas ciências da religião. Só que eu vou citar um exemplo do meu objeto de pesquisa, que é o mundo do Antigo Oriente e o mundo do Antigo Israel. Eu costumo fazer uma distinção entre a teologia, eu estou trabalhando com a teologia cristã, no caso, né, e as ciências da religião. Então, como eu disse, a teologia, ela parte de pressupostos de dogmas e da fé. Então, a afirmação de que Deus age na história é um pressuposto da teologia e um pressuposto da fé. Então, a teologia pode trabalhar com esses pressupostos, a ação do transcendente no imanente. Agora, do ponto de vista das ciências da religião ou das ciências das religiões, nós examinaríamos esse discurso. Então, parte num pressuposto mais empírico. Então, a ideia não é afirmar a ação de Deus na história, mas fazer um outro tipo de análise, dizer o seguinte: quais são os pressupostos que estão inseridos nesse tipo de pergunta? Né? Quais são os pressupostos
quais grupos estão interessados nesse tipo de pergunta, em que Deus age na história. Então, as ciências da religião, ela não tem compromisso de afirmar nenhum tipo de dogma de fé, nenhum tipo de dogma transcendente, né? Ou metafísico. Então, as ciências da religião, ela parte de um pressuposto mais empírico. E com isso, ela tem uma relação muito forte, né, com as diversas áreas do saber, das ciências humanas. Então, nós temos pesquisadores que trabalham com diálogos com a sociologia, com a antropologia, com a própria história e com a própria teologia, mas analisando os discursos da teologia, né, durante todos esses 2000 anos e pouco dos discursos cristãos e dos outros discursos também, tanto do islamismo como do judaísmo, e inclusive pesquisas sobre religiões de matriz africana. Então, a ciência da religião, ela parte do empírico, ela parte da fenomenologia, para analisar os seus objetos de pesquisa. No meu caso, eu vou aplicar um exemplo, eu trabalho com o mundo do Antigo Oriente e o mundo do Antigo Israel. Então, eu olho a Bíblia não como... claro, é um livro religioso, né, que tem o Antigo, dividido em duas partes, o Antigo Testamento, a Bíblia hebraica para os judeus e o Novo Testamento para os cristãos, e esse livro, para o pesquisador que é cientista da religião, ele é um livro que é um objeto de pesquisa, mas eu tenho que analisar ele criticamente, esse texto. Então, eu tenho que olhar a Bíblia, cujo objeto eu tenho que trabalhar os gêneros literários, a questão dos mitos. Existem mitos na Bíblia, né? Existem narrativas históricas, existem pressupostos de fé nos discursos das narrativas bíblicas. Então, tudo isso, um cientista da religião, por exemplo, que lida com a Bíblia, ele vai tentar responder. E é claro, o cientista da religião, ele tem uma abordagem que entra em choque com métodos fundamentalistas. Por que eu falo isso? Porque os métodos fundamentalistas, eles tendem a negar certos métodos aplicados e desenvolvidos nas ciências da religião. Então, por exemplo, uma leitura fundamentalista, ele pode ler o Gênesis e falar que ali é uma narrativa histórica, né, literal histórica. Só que uma análise mais crítica do texto bíblico, através dos métodos das ciências da religião, dos métodos exegéticos trabalhados nas ciências da religião, a gente consegue identificar que muitas das narrativas que existem no texto bíblico, principalmente no Gênesis, tem diversos gêneros literários. Nós temos relatos etiológicos, relatos míticos, narrativas com propósitos diversos, e assim por diante. Então, o cientista da religião, ele parte desses pressupostos. Primeiro, analisar os objetos de pesquisa de uma abordagem mais fenomenológica. Segundo, as afirmações das ciências da religião, ela diverge da teologia no sentido que ela não trabalha com afirmações de que Deus age na história. Isso é um pressuposto da teologia, mas ela pode trabalhar analisando esses discursos a partir dos métodos diversos da sociologia, da antropologia, como eu disse agora há pouco. Com relação às minhas pesquisas, boa noite a todos aí e todas. Bom, sobre a relação da ciência da religião com o tema dessa live e com as nossas pesquisas, o Rogério já abordou bem, né? Muito bem, inclusive. Agora, qual relação tem com as minhas pesquisas, né? Com a área que eu tenho trabalhado? Eu tenho atuado principalmente na área da epigrafia, da língua hebraica, né? Trabalho com o paleo-hebraico e com o hebraico samaritano. O que é epigrafia, né? Epigrafia são as inscrições que são encontradas nos sítios arqueológicos, né? Da maior parte delas.
e são pequenos textos escritos em pedras, em cerâmicas, ou papiros, pergaminhos, né? E o meu recorte é especificamente a epigrafia do século X até o século VI, antes da Era Comum. Com relação ao paleo-hebraico, que é um sistema de escrita hebraica mais antiga que o sistema de escrita que nós temos atualmente, e é um sistema de escrita que usava caracteres aramaicos e fenícios. Então, é o tipo de hebraico que existia majoritariamente antes do século VI. Após o século VI, antes da Era Comum, o paleo-hebraico ele continuou sendo utilizado, mas não tanto entre os judeus de Jerusalém, né? Até porque os judeus de Jerusalém adotaram o alfabeto que eles trouxeram da Babilônia, que é um alfabeto chamado Assurit, que são as letras que nós conhecemos hoje como quadráticas, né? As quadráticas são um aperfeiçoamento dessas letras chamadas de Assurit. O hebraico ele continuou sendo usado principalmente pelos samaritanos do norte, e que estavam no Monte Gerizim, na Samaria e posteriormente no Monte Gerizim, que fica localizado atualmente em Nablus, na Palestina, né? E os samaritanos, eles, com o tempo, eles foram também aprimorando esse paleo-hebraico, e esse paleo-hebraico se tornou hebraico samaritano, que é um outro sistema de escrita hebraica, né, específica, então, desse grupo chamado samaritanos, israelitas samaritanos. Qual que é a relevância dessas pesquisas, né? A relevância dessas pesquisas sobre epigrafia, ela está no fato de que é possível recontar ou reconstruir a história bíblica, do período bíblico, melhor dizendo, a partir dessas inscrições. Porque cada inscrição que é encontrada, ela possui textos que são, de fato, daquela época, que foram escritos, né? Diferente dos textos bíblicos, que passaram por edições, cópias, revisões, atualizações, né? Até se tornar um texto sagrado, né? Então, é possível, inclusive, perceber ou identificar quando se deu as origens da língua hebraica, né? Isso a partir da epigrafia, por causa das inscrições que já foram encontradas, né? E essas inscrições, assim, existe um conjunto abundante de inscrições paleo-hebraicas, né? Encontradas tanto em Israel, como Palestina, como na Jordânia, e que são muito úteis para isso, né? Inclusive na identificação de nomes de reis bíblicos, né? Cidades que são mencionadas nos textos bíblicos e tudo mais, né? A ideia não é exatamente comprovar a historicidade da Bíblia, né? A ideia é reconstruir essa história que está por trás dos textos, né? Na verdade, porque os textos possuem ideologia, uma teologia de um grupo que permaneceu e prevaleceu, né? Na edição dos textos. Então, as minhas pesquisas vão sempre nessa área. Então, eu trabalho com tradução dessas inscrições e também com tradução de textos samaritanos. Então, assim, como é que eu colocaria essa minha questão, né, na minha formação dentro dos estudos bíblicos? Porque, tecnicamente, né, o pessoal da exegese, eu não sou de uma formação de exegese, né? Então, geralmente, quem trata mais desses problemas são pessoas que lidam, né, com a exegese, com os próprios colegas aí, o Elcio e o Rogério, que são particularmente, que são da área de Bíblia mesmo, estudam o texto bíblico antigo. Mas, assim, a filosofia, geralmente, hoje se tem uma tendência dentro dos estudos, daqueles que são filósofos, que lidam com a Bíblia também, uma tendência de tentar sistematizar o texto
e muitas das vezes tentar explicar todos os problemas e tentar resolver no sentido positivo para determinada tradição religiosa, né? Ou seja, o que nós vamos tentar mostrar aqui é que o texto bíblico, gente, ele tem muitos pontos de dificuldade, são análises críticas que se fazem ao texto e ele não tem uma uniformidade dentro do campo literário e dentro do campo de composição, tá bom? Ou seja, em termos técnicos e científicos, da maneira de se abordar a coisa, o texto ele não cai do céu, tá? O texto ele passou por um processo de composição, um processo redacional bastante complexo, né, até chegar à forma, digamos assim, final, que foi a forma considerada canônica. Então, veja, esses problemas, geralmente, eu percebo que o pessoal da área de filosofia, isso não são todos, às vezes tem essa tendência e isso é muito utilizado. Mas quando a gente pega a história da pesquisa, nós vamos ver filósofos como Spinoza, como o próprio Thomas Hobbes, que foram, digamos assim, expoentes, foram primeiros grandes pensadores que colocaram o problema, o Rogério sabe com muito mais propriedade que eu sobre isso, o Elcio também, mas colocaram o problema da composição desses textos. Então, veja, como filósofo, além disso, eu acredito que a filosofia ela tem um papel de problematizar, de criticar, né, e de trazer essas coisas à tona. Então, eu acho que esse papel da filosofia de simplesmente tentar resolver, a filosofia perde o seu sentido original e a vocação para a qual ela existe, pois, digamos assim, na qual ela nasceu, que era se espantar diante do fenômeno, dos fenômenos, diante do mundo, diante de tudo que se apresenta aí para a gente. Então, o filósofo, ele deveria contribuir, no meu ponto de vista, justamente para a não negação, ou não tentar resolver de maneira muito rápida os problemas, mas justamente aprofundar esses problemas. Porque se a gente perceber, pessoal, a humanidade ela só evoluiu, se a gente pode usar esse termo que é um pouco impróprio, eu estou na frente de um antropólogo aqui, é mais difícil usar isso, mas nós chegamos nesse estágio da civilização ocidental, das conquistas da técnica, das conquistas das liberdades e de tudo isso, a partir desse questionamento, a partir do aprofundamento de problemas, né? Então, e não da negação desses problemas. Infelizmente, a teologia, ela trabalha, muitas das vezes, numa postura de, digamos assim, de contrapé, né? De contrapeso, assim, é sempre na contramão, muitas das vezes, do que se coloca, da forma como os problemas é colocado. Ela é sempre reativa, né? A filosofia também, às vezes, tem esse papel, e já fica aqui minha exortação, né? Uma pastoral aí, né? Porque a galera quer, veja só, já se colocar numa posição defensiva diante dos problemas. Não, a questão de aprofundamento. E o que nós vamos ver aqui, é o que eu penso, falando já e pegando dois ganchos da colocação inicial do Teles, é o seguinte, que o que nós vamos colocar aqui, problematizar, é justamente a questão da composição diversa do texto bíblico, a composição diversificada, a composição dentro de um ambiente que não nega a religiosidade, mas não se pretende sistemático, né? Não se pretende fechado, e isso, para nós, eu acho que pensar como que um texto compósito como esse, que tem várias dificuldades e determinadas ideias, determinadas interpretações que dizem que o texto é harmônico em todos os seus aspectos, na verdade, no fim das contas, é algo, como que eu diria, artificial, é uma harmonização artificial, na medida em que essa harmonização ela vai ser feita a partir de determinados interesses interpretativos. Ou seja, você tem um texto extremamente complexo e compósito, o qual a pessoa elege
um dos textos que ele acha que defenderia a ideia dele, ou aquilo que ele pensa, e coloca esse texto como prioritário, ou como dentro de um nível interpretativo, a qual os outros devem se subordinar, e assim ele sistematiza. Então, eu acho que a Bíblia ela pode contribuir, sim, a uma nova perspectiva do texto bíblico, ela pode contribuir justamente para a compreensão de uma diversidade maior, de um respeito maior, entendendo que o texto ele tem diversas camadas, ele tem diversas pessoas de diversas orientações, de concepções de existência, mas todos, no final das contas, estão ali vivenciando uma fé. E a fé se dá nessa dinâmica, e isso nos ajuda a pensar a questão do respeito, a questão da diversidade religiosa, inclusive. E aí, para fechar minha fala, né, trazendo essa questão, né, do homem moderno, dos mitos, ora, os mitos, eles estão mais vivos que nunca, né? Então, se vocês me permitem, uma fala rápida, a etimologia do termo mito, que significa narrativa, né? Então, era qualquer tipo de narrativa, descrição, mas que depois foi considerada negativa pelos filósofos. No decorrer da minha fala posteriormente, eu vou talvez tratar um pouco de um teólogo chamado Rudolf Bultmann, que foi um camarada aí que ele disse o seguinte: o mito, ele é uma forma de linguagem, ele não pode ser tomado literalmente, nem por isso o mito, ele é uma mentira. Então, o mito é uma linguagem no qual se expressam conteúdos, digamos assim, existenciais, ou seja, coisas que nós vivenciamos na nossa vida, tá? Mas depois eu vou aprofundar sobre isso. Eu acho que o mito, ele nunca, ele vai perder, ou se perder, ele não deveria perder a sua função, tá? Obrigado aí, gente.